A jornalista Sakuntala Guimarães foi educada numa família dessas da camada média bem situada. Pai servidor público federal, a mesma ocupação da mãe, também servidora pública federal. A família pode ser bem educada, morar bem, estudar em escolas qualificadas e ter uma boa formação. É muito bom conhecer a história da família Guimarães, a família da jornalista Sakuntala Guimarães. É este o depoimento dela nas suas memórias. Ok, meu nome completo: Sakuntala Maria Santos Guimarães. Nasci em Aracaju. Nasci no dia 23 de abril de 1957. Meu pai, Paulo da Cruz Guimarães. Minha mãe, Elsa, Elsa Maria Santos Guimarães. Meus avós paternos. Antônio Duarte Guimarães e Maria Alta Guimarães. Maternos: Maria Persília dos Santos e Manuel Gregório dos Santos. Bem, meu pai, ele veio da Bahia. Meu pai nasceu em um município chamado Pirajuía, Bahia. Ali próximo à ilha de Itaparica, do outro lado já. E minha mãe nasceu em Propiá. Eles se conheceram aqui, veja só. Conheceram aqui em Aracaju. Meu pai, como eu lhe disse, baiano, filho de Maria Alta Guimarães, também baiana, e Antônio Duarte Guimarães, português. Minha mãe, filha de Maria Persília dos Santos, nascida em Pernambuco, que veio morar em Propiá, e meu avô, Manuel Gregório dos Santos, que era alagoano. Olha que mistura. Mistura fina. Bem, eu tive, ao todo, somos 6. Ou no caso éramos 6, né? Eu sou a mais velha. E depois de mim vem Eugênio, que faleceu num acidente de automóvel no ano de 1998, e na Inácio Barbosa, que é a antiga Sarney, né? E Ariosvaldo Santos Guimarães, que é Ariosvaldo, meu outro irmão, é o terceiro. Depois vem Yolanda Guimarães, que é a quarta. Depois Edna Guimarães, que é a que faleceu em janeiro passado, no dia 6. E vem a mais nova, que é a Ieda Guimarães. Eu sou a mais velha. Bom, Eugênio, ele trabalhava com vendas, digamos, gerente de vendas. Trabalhava na Motopop, meu cunhado. Ariosvaldo se formou em contabilidade, mas não exerce. E Yolanda é desembargadora. Edna era formada em Direito, trabalhava na Secretaria de Saúde. E Eda é empresária, trabalha com o marido, comanda lá a administração da empresa Motopop. Bem, eu nasci, como você sabe, em 1957, e nasci na Rua Lagarto, quer dizer, nasci no Hospital Santa Isabel, na época, com o meu padrinho, Carlos Firpo. Muito amigo do meu pai, foi ele quem me batizou e foi ele que me recebeu, né? Cheguei ao mundo através das mãos dele. Ele e o Namácia, que era enfermeira, chefe do hospital, que trabalhava com ele. E o Namácia. Bem, também é minha madrinha. Então, meu pai colocou os dois. São meus padrinhos, Carlos Firpo e o Namácia. Nasci na Rua Lagarto, quer dizer, quando eu nasci, meus pais tinham casado. Meu pai casou em 23 de junho de 1956, eu nasci em 23 de abril de 1957. Então, eu nasci na Rua Lagarto, ali onde fica entre Senador Hollenberg
E a outra, acho que a outra é Riachuelo. Não me lembro assim. Eu sei que era ali naquele trecho, é Lagarto bem aqui embaixo. Pronto. Aí de lá eu fiquei, acho que uns 2 anos. Depois meu pai, a casa era alugada. Meu pai conseguiu sair para mais perto da minha avó, Maria Pecília, que morava na Rua Laranjeiras. Aí ele alugou uma outra casa, que meu pai trabalhava no IAPETEC, Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Empregados em Transportes e Cargas. Na realidade, ele foi eu tenho orgulho em dizer, foi um dos fundadores da Previdência Social aqui no nosso estado. Ele trabalhou muito tempo com aposentadoria, com Previdência Social, ele era especialista nesse assunto. Bom, e aí ele ficou na Rua Laranjeiras, nós moramos naquela quadra ali perto do posto. Antigamente era posto Atlantique, e agora eu não sei nem que posto é. É um posto que toda hora dá promoção de gasolina. Fica ali entre Siriri e Simão Dias. Fui morar ali, mas ali eu passei pouco tempo, porque meu pai comprou uma casa muito boa na Rua Lagarto de novo. Fui morar na ladeira, nós subimos. Fui morar na ladeira, aí eu já tinha 3 anos de idade. Aí foi meu irmão Eugênio, que era o segundo, nasceu 1 ano depois de mim, que Eugênio era de outubro de 58, já nasceu nessa casa, ali naquela ladeira. E aí meu pai comprou a casa ali. Então era na Rua Lagarto 506. Está lá a casa ainda do mesmo jeito. E aí a gente morou ali, eu saí de lá até os 11 anos de idade. Me lembro muito daquela casa, me lembro de todos os vizinhos, da vizinhança toda que a gente conhecia. E gostava muito de lá, era uma ladeira, a gente ficava muito tempo na porta, tinha movimento muito na Rua Laranjeiras, a gente sempre descia, tinha uma sorveteria Cessibon, que a gente gostava de comprar picolé. Era uma vida bem assim, a gente brincava muito na rua, no jardim, e conheci todos os vizinhos ali daquela área. Gostei muito, saí de lá com 11 anos de idade. Em 1969 saímos de lá. Aí saímos de lá, veja só, o que é o destino. Saímos de lá, da Rua de Lagarto 506. Meu pai, a casa ficou pequena, os filhos crescendo, e meu pai tinha umas terras, como é que chama? Hoje é Inácio Barbosa. E era o Sítio Gila, me lembrei, o Sítio Gila. E a gente gostava tanto de andar que às vezes a gente ia para o sítio a pé. E minha mãe disse, Paulo, tem umas casas... Ele foi indenizado quando passou a Tancredo, né? Que a Tancredo passou dentro da propriedade do meu pai. Aí ele foi indenizado e aí comprou esta casa maior para a gente. Nós aí continuamos na Rua Lagarto, desta vez, Rua Lagarto 1027, em frente à casa do João Garcês, que inclusive foi governador tampão na época. E também, quando Lourival Batista saiu, se não me engano, ele entrou. E João Garcês, e também vizinho aí o Dete Nabuco Teixeira, que ela fazia lindíssimos bolos, que assim foi uma época muito, muito interessante na minha vida. Foi um prazer muito grande conhecer Dona Ildete e toda a família. Foi maravilhoso ter ido para Rua Lagarto, 1027. Estância Emaruim, perto onde era a antiga reitoria. Bom, aí eu fiquei nesta casa até 1978, que aí meu pai, minha mãe começou a querer... Bom, meu pai, ele gostava de prestigiar os filhos. Aí eu fiz vestibular, ele me deu um carro. Aí Eugênio queria um carro, porque queria um carro, ele deu um carro a Eugênio. Aí meu pai acabou dando um carro a cada um dos filhos. E minhas irmãs também estavam já se preparando para o vestibular. Aí eu comecei a trabalhar, a dar aula no Instituto Canadá. E ele disse, para todo mundo precisa de um carro, essa garagem. Era uma casa muito grande, para você ter uma ideia, a casa tinha 5 quartos. E ainda tinha mais 3 quartos lá na área de serviço, mas a gente ficou pequena a casa, porque a garagem não dava. E aí todo mundo morando na Zona Sul. Minha mãe aí botou na cabeça que queria uma casa com jardim, porque essa casa tinha um quintal, mas não tinha um jardim. E foi nessa casa da Rua Lagarto 1027 que a gente fez uma grande festa, comemoramos meus 15 anos. A gente gostava muito da casa, mas meu pai achou uma casa muito boa na Rua Lourival Chagas, 532, no bairro Gragiru. Aí o que é que meu pai fez? Meu pai aí, nós fomos morar nesta casa. Aí fomos morar nesta casa e foi lá em 1979, a gente já estava morando lá. A gente mudou no final do ano de 78, 79 a gente já estava morando nesta casa. Bom, daí desta casa
eu já saí para minha casa, né? Eu já estava trabalhando. Em 79 eu casei, no final do ano, em dezembro, e meus irmãos ficaram com meus pais nessa casa, da Rua Lourival Chagas, 532. Só morava o pai, a mãe, os filhos e a funcionária, né? Nós temos duas funcionárias, uma que trabalhava o dia inteiro, que era cozinheira, e ia embora à noite. E a outra que morava direto com a gente. Meu pai atribuiu a tarefa da gente, meu pai, digo minha mãe, a família, que a gente acordasse e não era preciso fazer as coisas em casa, assim, ficar na cozinha, nem nada, mas era de obrigação, levantar, forrar sua cama, deixar o quarto em ordem, tudo limpo, banheiro limpo. Por quê? Ia ser limpo de novo, mas a gente não podia deixar nada bagunçado, porque minha mãe tinha pavor. E a gente não podia. Tirou a roupa, aí dobrava a roupa, botava na cesta de lavar. Então, os nossos afazeres eram mais voltados a isso e estudar. Mas só podia, por exemplo, a gente tinha hora para acordar, não podia dormir. Se foi para uma festa, um negócio, não, mas acorda, toma café e depois vai dormir de novo, se quiser. A gente tinha essa disciplina. E eu me acostumei muito com essa disciplina. Até hoje eu continuo sendo assim. Se alguém lá em casa não for assim, é porque não quer ser, mas foi muito policiado. E minha mãe, ela fiscalizava. Já fez, não vai agora, porque ainda não terminou de fazer o que você deveria ter feito, você já deveria ter feito. Pronto. Já estudou, e aí e a escola, como é que tá? Não, a gente já fez, já mesmo. Ela não ia verificar assim, vou tomar sua lição. Não, ela não era disso. Mas ela que perguntava, né? Meu pai também. E meu pai era assim, ele percebia no olhar, ele era muito esperto. Às vezes ele fazia uma pergunta querendo saber outra, entendeu? E aí ele descobria se a gente tinha feito, se tinha estudado ou não. Isso aí ele era especialista. Meu amigo, eu tenho muitas boas lembranças. Porque nós fomos uma família, nós começamos, assim, uma vida... E meu pai, como você viu, trabalhador, casou, alugou uma casa, mas com o trabalho dele ele conseguiu comprar outra casa. Eu tinha uma avó que marcou muito minha vida, que ela não era, na verdade, nem minha avó de sangue, ela criou meu pai. Que esse detalhe é uma coisa que eu não me lembro como aconteceu, mas ela, o nome dela era Maria Conceição Viana, e ela era comerciante. E ela criou meu pai porque parece que os pais de meu pai demoraram de vir. Meu avô morreu cedo. E a minha avó, por parte de pai, ficou com os filhos. E ela parece que na época não podia colocar para estudar. Essa amiga, que era baiana, Maria da Conceição Viana, e ela trouxe meu pai. Foi assim que meu pai chegou em Aracaju, para trabalhar e estudar. E aí meu pai começou trabalhando e estudando pelos esforços dele, porque ela tinha uma padaria. E ali, o Empório Santo Antônio, na Rua Estância, meu pai estudava ali, às vezes até estudava, ele contava essa história, estou repetindo que ele contava, estudar até debaixo do poste, porque tinha um momento que tinha que apagar as luzes, ele aí para não gastar, né, energia de outra pessoa e tudo, que eles tinham um sócio nessa padaria. Aí ele ia estudar debaixo do poste, mas ele estudava. E ele gostava muito de ler. E minha avó, Conceição, incentivou muito. Depois eles compraram essa padaria e ficou sendo dele. Aí ele trabalhava no IAPETEC, depois ele assumiu o cargo de delegado do IAPETEC. Se você for na história do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Empregados e Transportes Cargos, você vai ver que meu pai tem uma história linda. E aí ele assumiu como delegado e ficou por muito tempo, até existir aquela fusão, que passou tudo a ser INSS, né? INSS não, INPS. Aí foram para aquele prédio da rodoviária, mas ele continuou sendo coordenador de seguros sociais. Então a vida dele foi de muito esforço. De um lado, minha avó dando total apoio como comerciante, meu pai trabalhava e no final de semana meu pai trabalhava também. Porque aí meu pai, depois do Empório, que eles venderam o Empório, e até hoje continua o Empório Santo Antônio, minha avó comprou era um bar-restaurante na Atalaia. Aqui na Atalaia, hoje moro na Atalaia, que maravilha. E essa Atalaia me traz grandes recordações, mas na época tinha, não sei se você lembra, tinha a pracinha do cassino. E meu pai, minha avó comprou para eles, e meu pai ajudava ela, esse bar-restaurante que chamava-se Praiano.
era quase vizinho ao Palácio de Veraneio. Tinha um movimento muito grande. Meu pai vendia caranguejo, cerveja, final de semana, e as pessoas assim mais conhecidas de Aracaju iam muito para lá, porque o caranguejo que minha avó fazia, ela tinha uma prática de baiano, né? Ela mandava limpar o caranguejo, era aquele caranguejo muito bem feito. As pessoas elogiavam muito a cerveja de meu pai, era gelada, eles se trabalhavam mesmo no que gostavam. E minha avó não saía de dentro, fiscalizando cozinha até a porta do bar. E também ela servia, meu pai servia. Então, assim, a nossa vida foi muito movimentada nesse sentido. O que me marcou, a gente, apesar de ter uma vida assim, meu pai sempre ofereceu uma vida muito boa a gente, porque ele trabalhava muito e dava muito a gente, entendeu? E minha mãe cuidava, minha mãe também era funcionária do INPS. Meu pai se aposentou primeiro, porque meu pai era mais velho que minha mãe, tipo assim, uns 15 anos. Conheceu minha mãe na Rua de Laranjeiras, porque foi fazer a aposentadoria do meu avô. Foi fazer a aposentadoria do meu avô e conheceu meu avô. Meu avô gostou muito dele, porque meu pai tinha uma... Não sei, até hoje eu não entendo. Meu pai tinha uma fisionomia, ele tinha uma verve, assim, que as pessoas que olhavam para ele gostavam dele logo de cara, não precisa nem conhecer. Ele era uma pessoa muito do bem, muito legal, muito boa, muito agradável. Basta você olhar, o sorriso dele transmitia uma paz, uma coisa interessantíssima. Então, meu avô, que era um homem muito sério, malagoano, duro, tinha 3 filhas e 2 filhos. E ele tomava muito conta, era muito brabo dessas filhas. Minha mãe era das filhas, das mulheres, minha mãe era mais velha. Porque os homens eram mais velhos, depois vinha minha mãe. Minha mãe, na verdade, era a terceira. E aí, meu pai começou a fazer amizade com ele, começou a frequentar. Ele convidava meu pai para casa. Meu pai aí se apaixonou por minha mãe, mas minha mãe ainda era muito menina, passou. Meu avô botou minha mãe, pediu ao meu pai depois, minha mãe ficou já crescida. Meu pai, ele disse: Paulo, arranja um emprego. Naquela época tinha isso, arranja um emprego para minha filha, precisa trabalhar. E meu pai disse: Gregório, não sabia, vou arrumar. E aí, mas ela tem que aprender, pelo menos, datilografia. Botou minha mãe para fazer datilografia, minha mãe fez. Ele disse: agora eu acho que eu vou tirar, porque já está começando a saber muita coisa deles. Daqui um dia está fazendo carta para namorado. Aí meu pai disse: agora que tá bom para arranjar emprego. Aí levou ela para trabalhar e minha mãe começou a trabalhar no INPS, no IAPTEC. E nessa ida trabalhar, meu pai se interessou em levar minha mãe para ir trabalhar, e aí começou o namoro. Namoraram 7 anos, sob os olhos do Manuel Gregório, que era muito bravo. E no ano que eles tinham decidido que ia casar, aí meu avô, muito emocionado, ouvindo o resultado da eleição, o partido que ele torcia ganhou, e aí ele tossiu, se emocionou, não sei como foi, teve aquele que chamou alguma coisa na horta e aí morreu. Nossa. E aí minha mãe disse, olha, nesse caso eu não me caso de luto, porque o sonho de minha mãe era entrar na igreja com aquela festa bonita, afinal ela ia casar com um delegado do IAPTEC, aquele casamento, né? Aí disse, de jeito nenhum, não me caso de luto de papai. Minha mãe era muito chegada ao pai dela. Aí ela desistiu de casar naquele ano. Meu pai disse, mas e agora? O que é que o povo vai dizer? Porque eu namoro com você há 7 anos. Não, eu não tenho problema com o povo. Eu só me caso como eu quero. Aí, resultado. Esperou mais um ano. Aí casaram, ao invés de... Eles iam casar em 55, casaram em 56, o que foi bom para mim, que eu fiquei mais novo um ano. Né? Então, aí sim, você perguntou o que marcou. O que marcou na nossa vida foi assim, a infância... Era uma infância assim, muito boa, mas ia muito para o sítio, que eu falei a você, esse sítio Gila. Infância, eu estou falando da infância, né? Porque a adolescência, meu pai já tinha fazenda, já era diferente. Mas na infância foi isso, foi ir para o sítio, chupar caju, manga, tomar banho ali no Rio Proxim, Atalaia, o bar praiano. Era um fim de semana, meu pai ia trabalhar, mas a gente vinha para a praia. Eu me lembro muito bem que a praia, existia essa prainha aí onde hoje tem o pescador, essa sereia, né? Durante a semana, a gente estava de férias, tomava banho ali. Agora, quando era dia de domingo, meu pai dizia, olha, eu vou trabalhar hoje, mas a gente pode ir logo cedo, ia para a praia. E meu pai levava a gente, meu pai gostava da praia bem vazia, levava a gente exatamente ali na frente, eram muitas dunas, muita areia. Meu pai tinha um jipe.
e entrava, a gente tomava banho, ali em frente ao hotel, hoje era, onde era o Mercury, acho que hoje ainda é Mercury, Delmar, é o Delmar, não é mais o Mercury. Ali na frente a gente tomava banho ali. E eu dizia, papai, hoje vamos para o oceano. Porque a praia era exatamente a praia que era onde tem a sereia hoje, perto do Miguel. O oceano, depois que a gente saiu do oceano, ia comer caranguejo. Então, as coisas que marcaram minha infância. Bom, e aí teve uma outra coisa triste que marcou minha infância, que foi meu irmão foi atropelado, Ari Osvaldo, em frente ao bar. Aí foi um vexame, minha mãe sofreu muito, mas ele fraturou o crânio, mas felizmente foi para o hospital de cirurgia, ficou bom, completamente bom, que nem parece que teve um acidente com ele. Bom, e aí a minha avó, né, que a minha avó gostava muito de mim, e ela me tratava assim, especialmente. Então, eu fui muito acostumada em ser tratada especialmente, porque a minha avó fazia assim, simplesmente tudo que eu queria. Meu pai disse, vai estragar essa menina. Tudo que eu pensasse, minha avó fazia. Essa a minha avó, que eu digo, que criou meu pai. Que a gente considerava ela avó também. Perfeito. Que a gente, inclusive, conviveu mais com ela do que com a mãe de verdade, a mãe de sangue de meu pai, né? Perfeito. E aí a gente tinha essa... Então, isso marcou muito a minha infância. Na adolescência, o que marcou muito foram assim, as coisas que... O colégio que eu estudei, que marcou muito minha vida, que eu me lembro, tenho grandes, boas lembranças, foi o Jackson de Figueiredo. Eu estudei todo o tempo no Jackson e gostava muito do professor Benedito e dona Judite. A festa dos meus 15 anos, que foi realmente um sonho, essa festa foi um acontecimento. Meu pai esperou muito tempo para fazer essa festa e prometeu e fez uma grande festa. E assim, a vida que a gente levava em Aracaju, de brincar, de sair, passear nas ruas, andar, correr. O colégio que eu estudei também, eu gostava muito da escola. Quando primário, eu estudei no colégio Educandário Imaculada Conceição, que era na Avenida Barão Maruí, Dona Lúcia e Dona Carlota. Então, essas coisas assim marcaram a infância. E a reunião da gente dia de domingo, né? Aquele almoço da família e os aniversários, que todos os aniversários a gente comemorava. Era bolo e guaraná, com almoço e depois bolo e guaraná. Então era muito interessante, era muito bom. E a outra coisa que marcou, mas já foi grande, também foi a minha primeira viagem, que eu não conhecia nem Salvador. Aí meu pai me mandou para a América do Norte. E aí, meu amigo, chegando sem sair nem para Salvador, e chegando em Nova York, eu fiquei, né, impressionada, encantadíssima. Claro. Aí marcou, realmente, até hoje os Estados Unidos, para mim, são maravilhosos, meu sonho de consumo.